Nós somos pentecostais. E o pentecostal, ele é carismático. E se ele é carismático, ele tem que entender que o dualismo espiritual existe de fato. Se há um Deus, que é o sinônimo de toda bondade, há um demônio, que é o sinônimo de toda maldade. Se há anjos, existem entidades maléficas. Se há bênção, tem maldição. Então, se eu prego dentro do movimento pentecostal que nós precisamos nos livrar da garra do diabo, que o diabo arma ciladas, que o diabo pode seduzir, que o diabo pode plantar enfermidades, então eu vou brigar contra esse reino. Para brigar contra esse reino, eu tenho que me preparar, porque o diabo não se vence no muque, o diabo não se vence com inteligência, o diabo se vence na oração. Na oração e na percepção de que o vaso não pode estar vazio, você tem que encher ele toda hora. Sem azeite, você não enxerga a escuridão da noite, né? A lamparina tem que estar acesa. Então, eu sou pentecostal raiz. Eu nunca deixei de acreditar nos dons, nunca deixei de buscar, de ser renovado, de orar em línguas. E eu acho que está faltando até isso, né? Porque as pessoas buscam o batismo com o Espírito Santo e quando recebem não sabem o que fazer com ele. Onde você vê, nós incentivamos, nós assembleianos, a pessoa aceitou Jesus, tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Sim. A pessoa busca, recebe. Recebeu, não sabe fazer. Mas para que ser batizado com o Espírito Santo? Essa é a questão. Então eu tenho me esmerado nisso e tenho nesses últimos 30 anos ensinado sobre isso. O que é o batismo com o Espírito Santo? É um revestimento. Se é um revestimento, é uma veste dupla. Uma coisa é estar vestido, outra coisa é estar revestido, né? Se o batismo com o Espírito Santo é um revestimento, é como se ele fosse uma armadura, uma capa, uma arma extra. Se existe isso, nós temos que aprender a usá-lo. Nós, assembleianos, acreditamos que o batismo com o Espírito Santo vem acompanhado de um sinal, que é o orar em línguas, falar em línguas. Nós falamos sobre falar em línguas. Como? Seria a evidência do batismo com o Espírito Santo? A evidência do batismo com o Espírito Santo para nós, assembleianos, é o falar em línguas estranhas. Só que o apóstolo São Paulo, que é o maior de todos os eruditos do Novo Testamento, um homem com PhD em matérias. Paulo era doutor da lei, era advogado, um homem de cidadania dupla, um homem que conhecia os poemas e as filosofias do seu tempo. Ele entra em Atenas recitando os estoicos e os epicureus. Será que alguém tem dúvida de que Paulo era um homem eloquente? Será que alguém tem dúvida de que Paulo era um homem sapiente em matérias, que ele tinha intelectualidade? Ninguém tem. Então vamos lá, se não há dúvida, vamos ver o que Paulo ensina. Paulo é quem vai sistematizar para nós os dons do Espírito Santo. É ele que vai catalogar para nós sobre os 9 dons do Espírito Santo. 9 dons extrasensoriais, né? 9 dons espirituais que são o adorno de Cristo para a igreja. Qual é a chave que abre a porta dos dons? Na minha visão, é o batismo com o Espírito Santo. Porque quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você recebe um idioma do qual, quando você fala, você não entende o que está falando. Paulo foi questionado sobre isso. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, ele começa a dizer: quem fala em língua estranha não fala a homens, senão a Deus, porque só Deus o entende. Alguém deve ter questionado, ele explicou: mas só Deus entende? Por que só Deus entende? Aí Paulo explica: quem fala em línguas, fala em mistérios. Fala em mistérios com quem? Com Deus. Apertaram ele mais um pouquinho e diz assim: mas por que eu não entendo? Se eu não entendo, de que vale falar? Aí Paulo diz: quem fala em outras línguas, a sua mente fica sem fruto. Ou seja, olha a linguagem de um erudito: aquele que fala em línguas, a sua mente fica sem fruto. Ou seja, você não entende, ela não produz fruto nenhum, porque você não está sabendo o que você está falando, então a sua mente não compreende. Aí ele diz: mas o seu espírito. Aí Paulo muda, ao invés de ele falar, ele diz: mas o seu espírito ora bem. Orar. Paulo está dizendo que quando um crente está falando em línguas, ele está orando com o Espírito. Ele está orando em Espírito. E ele está dizendo que ora bem. Olha só, ele ainda dá esse adendo. Não é uma oração normal. Quando você fala em línguas, a sua mente fica sem fruto, mas o seu espírito ora bem. Se o seu espírito ora bem, alguém perguntou: tá, meu espírito ora bem para quê? Aí Paulo diz: aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. O que é edificar? Construir um edifício. Você vai colocando alicerces, tijolos, você vai edificando, você vai construindo. Então, quando o crente recebe o batismo com o Espírito Santo, ele recebe uma autoridade sobrenatural.
O batismo com o Espírito Santo traz sobre ele essa armadura, esse revestimento, e dá a esse crente autoridade e poder. Poder sobre um mundo invisível que até então ele não compreendia. O batismo com o Espírito Santo pode provocar uma metamorfose na pessoa. Metamorfose, transformação, não é maquiagem, transformação mesmo. Veja só, o exemplo mais perfeito da natureza sobre metamorfose é a lagarta. A lagarta está andando, ela anda encurvada, cheia de perninhas, o seu pelo tem veneno porque queima. A maioria das pessoas tem nojo quando vê uma lagarta. Mas daqui a pouco essa lagarta entra dentro de um casulo e ali ela sofre uma mutação. Quando o casulo rasga, sai uma borboleta. Uma borboleta que todo mundo admira e que voa alto. Olha que metamorfose de alguém que rastejava e agora está voando. O batismo com o Espírito Santo faz isso com o homem. Me ensinaram assim e me deram exemplos bíblicos. Pedro, antes do batismo com o Espírito Santo, quem era? Era o homem que afundava nas águas, era o homem que andava ao lado de Jesus, e Jesus tinha que puxar a orelha dele, o diabo está pedindo a sua alma para se andar. Se precipitava constantemente. Um homem que atrapalhava culto, não queria deixar Jesus lavar os pés dele, é um homem que nunca deixou a espada de lado, queria arrancar a orelha do soldado, não confiava em nada a não ser no seu próprio poder. Negou Jesus diante de uma vendedora. Aí vem o Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pedro recebe o batismo com o Espírito Santo. Naquele mesmo dia, nasce um outro Pedro. Pedro negou Jesus diante de uma vendedora naquela noite porque ele tinha medo de ser preso. Agora, ele tinha medo de ser preso e ser morto. Agora ele está diante de uma multidão. A Bíblia diz que quando começaram a falar que os crentes estavam bêbados, e Pedro, saltando no meio da multidão, disse: aqui não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel, que diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E Pedro começa a pregar. Você pega Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 2, 3, 4, e vai mapeando as pregações de Pedro. Você vai ver Pedro citar pelo menos 20 passagens do Velho Testamento. Ah, pastor, mas o que tem isso? Pedro era um homem analfabeto. Está escrito, Atos capítulo 4 e 13, não são, pois, esses homens iletrados, incultos. Eles não tinham cultura, não sabiam ler nem escrever. Como é que Pedro recita tanta coisa e prega com uma autoridade que ele não pregava antes? Pelo Espírito Santo. Eu posso dizer, alguém pode até dizer que a minha hermenêutica está errada, que esteja forçando a interpretação do texto, mas quando o batismo com o Espírito Santo veio sobre Pedro, Pedro começou a acessar automaticamente os dons, a palavra da sabedoria. Recitar textos da Bíblia sem nunca ter lido, ou talvez ter lido, mas de repente vir com clareza, recitar em ipsis literis o que estava escrito. Que homem é esse que dá uma palavra a um paralítico, levanta e anda, e o paralítico não levanta? Aí a Bíblia diz: e Pedro, tomando ele pela mão. Pedro levantou um homem de mais de 80 quilos, um homem que nunca tinha andado, com a perna toda travada. O homem não sabia nem o que era ficar em pé. Pedro botou ele em pé. E quando o homem percebeu que estava em pé, começou a saltar. Que Pedro é esse? O que aconteceu com esse Pedro? Um Pedro que nega Jesus diante de uma mulher porque tem medo de morrer, e agora pula no meio de uma multidão defendendo o povo. Houve uma metamorfose, uma transformação. Isso aconteceu quando Pedro recebeu o batismo com o Espírito Santo. Agora eu vou te dar um ensinamento aqui, porque Deus tem me dado isso. O batismo com o Espírito Santo não é para a alma, ele é para o espírito. Alma e espírito são completamente diferentes. A alma é o palco das emoções. O espírito tem a ver com a inteligência, com a psique, com aquilo que é eterno. Quando o homem começa a falar em línguas,